Dia Clube Entrevista. Agora no Bom Dia Clube, nós vamos receber alguém que eu já falei aqui no decorrer da semana passada, falei nessa semana também, e eu quero que você que está na sua casa, no seu trabalho, aumente o volume do seu rádio. Quero pedir licença para você, para também te apresentar e para a gente conversar um pouquinho mais de pé de orelha. Como diz o ditado, aumenta 50 centavos aí no volume do rádio, porque o papo é interessante, porque nós estamos recebendo um dos comunicadores mais conhecidos aqui da região oeste do Paraná, depois de uma trajetória consolidada na televisão, à frente do Tribuna da Massa. Flávio Ferrari, o Faca na Bota, se afastou da TV e anunciou sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados pela União Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre essa mudança de carreira e os desafios de trocar o jornalismo pela política e quais são as suas propostas, o que ele pretende defender caso seja eleito aqui por Foz do Iguaçu. Então, Flávio Ferrari, bom dia, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui. Bom dia, agradeço vocês pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui em uma rádio que tem uma história tão bonita na nossa cidade. Flávio, conta pra gente quem é o Flávio Ferrari e por que Faca na Bota? Flávio Ferrari, comunicador, muito determinado, comecei muito cedo nessa profissão, lá na minha cidade que eu nasci, que é Assis Chateaubriand, mas foi em Foz do Iguaçu que a minha carreira ela realmente se consolidou. Aqui eu estou morando há quase 10 anos e estou vivendo um momento muito especial dessa trajetória. Filho de pais trabalhadores, sem histórico de eleições políticas e que apenas quer ajudar. Alguém que sente que já cumpriu a sua missão como comunicador e que pode fazer mais. E Faca na Bota é pela forma irreverente dos comentários. Em todo esse tempo de Tribuna da Massa, o que fez com que as pessoas gostassem do meu trabalho é não ter medo de comentar, né? De cobrar as autoridades. E daí surgiu esse apelido também. Por isso que surgiu Faca na Bota. Sim, na cultura do rodeio, a pessoa que é faca na bota é a pessoa que não tem trava na língua, que fala o que pensa, né? Então, um amigo me deu esse apelido e pegou. Pegou. Então, tá bom, seja muito bem-vindo, vamos bater um papo aqui gostoso. Você que disse, então, que começou muito jovem na comunicação também, mas você já teve uma outra trajetória em outras campanhas, né? E daqui a pouquinho eu quero puxar esse assunto aqui, porque eu sei que você tem uma experiência lá ainda na adolescência, que trabalhou como candidato, né? E aí eu quero conversar um pouco sobre isso, mas deixa um pouco lá pra frente. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho, porque você construiu a tua carreira ouvindo e mostrando problemas da população. Em que momento, Flávio, que você percebeu que apenas denunciar já não era mais importante e que não era suficiente e agora é hora de participar diretamente da política? Assim, Clau, na apresentação desse programa, nós temos uma recepção na emissora, igual tem aqui na rádio. E eu vejo os políticos fazendo lá o seu papel, mas falta para essas famílias respostas reais. Pessoas que jogam o papo reto para as pessoas resolverem os seus problemas. Lá no Tribuna a gente recebe todos os dias, não sei, meia dúzia, 10 pessoas buscando soluções para problemas que deveriam ser simples de resolver. E foi lá, apresentando, com uma audiência lá no topo, que eu pensei, tá, tô aqui, tá bem, o salário é massa, mas e aí? Só cobrar não está resolvendo mais, porque eu cobrava os políticos aqui de Foz, da região, e os problemas continuavam acontecendo. Pessoas morrendo na rodovia, na BR-277, por falta de um viaduto, por exemplo, em Céu Azul, em Vera Cruz do Oeste. Coisa simples, que ninguém faz nada. Um trevo do Charrua parado há 7 anos. A entrada de Foz, de quem vem lá do São Brás ou vem da região de Três Lagoas, ficar na fila 1 hora para poder entrar na cidade. Que tipo de política é essa que não funciona? Por que não? Foi quando eu me coloquei à disposição e falei, não adianta eu só reclamar, não adianta eu só cobrar, eu tenho que ser a pessoa da atitude. Foi essa a minha decisão. Foi por esse motivo, então, que você disse, bora, agora eu vou me colocar do outro lado, eu não vou mais ser pedra, eu vou ser telhado. Exato. E assim,
que acontece? E realmente a gente vira telhado. A campanha nem começou, eu estou numa pré-campanha. E as críticas, elas vêm. Comparação com outros apresentadores que entraram também no jogo político. E eu quero deixar claro para as pessoas que cada um tem o seu CPF, cada um tem a sua história. E eu não julgo ninguém, mas eu estou entrando para fazer a diferença. Eu não estou na política por sonho, eu estou na política por propósito. Eu quero fazer história na política para ajudar. Ô Flávio, você falou, eu acho que é a palavra-chave, né? Porque você, para muitas pessoas, o seu afastamento da televisão foi surpresa, né? Sim. E para você ter tomado essa decisão, houve algum momento que você teve receio de deixar uma carreira já consolidada na televisão para ir para um lugar aonde você sabe que você vai ser telhado o tempo todo? Não. Eu tive... talvez a questão de deixar a emissora, assim, entre aspas, na mão, né? Foi só o que me prendeu, porque é uma empresa muito séria, é uma empresa que ajuda muitas pessoas. Mas a própria direção falou, Flávio, se é uma coisa que você vai fazer para ajudar as pessoas, a gente entende. Foi a única situação que me fez pensar em não ir, em deixar os meus clientes da emissora, as pessoas que me assistem todos os dias e a própria gestão da emissora na mão. Mas... temos bons profissionais lá também e essa demanda está sendo atendida. Você costuma dizer que o contato diário com a realidade das pessoas motivou essa escolha e você já falou aqui no microfone da Rádio Clube isso também. Mas existe alguma reportagem ou uma situação que tenha sido decisiva nessa mudança? Você disse, não, é isso. Sim. Qual A morte da menininha que a mãe tentou atravessar o trevo de céu azul e foi atingida por uma carreta. Quando eu vi essa matéria no ar, eu falei, não tá certo. Não tá certo não ter deputado que não sabe onde fica a cidade de Ramilândia, não sabe onde fica o interior de Medianeira, Maralúcia, porque como é que ela vai representar essa região se ela não conhece a região? Quando eu vi essa tragédia de uma mãe que só tentou atravessar aquela maldita rodovia, que eu não sei o porquê, que não tem viadutos para atravessar da cidade, para entrar na cidade, que eu falei, cara, isso tá errado e eu vou fazer alguma coisa. Não tô preocupado, Cláudio, se eu vou perder a eleição, se eu vou ficar meses sem salário. Não tenho essa preocupação. Eu vou tentar até o fim e se eu chegar lá, eu quero cuidar dessa região, que são esses 20 municípios, entre Foz do Iguaçu até Assis Chateaubriand. Perfeito. Foz do Iguaçu já teve representantes em Brasília e em diferentes momentos. Eu já moro aqui há 23 anos e nesses 23 anos a gente sabe que a gente teve alguns representantes lá. Na sua avaliação, Flávio, o que falta para a cidade que realmente tenha mais força política? Porque até agora a gente tem ouvido só falas, mas na prática mesmo a gente sabe que não acontece. Nós estamos aí com uma ponte que foi feita e ainda não foi usada, tá lá, já foi inaugurada 2 vezes. A gente tem uma ida ao aeroporto que também não tem nada para quem trabalha nos hotéis ali, tem que atravessar aquelas muretas também, não foi pensado para quem trabalha. Nós temos, como você falou aqui em Foz do Iguaçu, inúmeras coisas que a gente precisa esse olhar. Como que você vai fazer para trabalhar? Como que você vai estar lá e dizer, não, eu não vou ser uma andorinha sozinha? Equipe técnica qualificada. O problema da maioria dos deputados é dever favores para amigos e empregá-los depois. E quando a pessoa sobe lá para Brasília, ela sobe com uma equipe que não tem a qualificação para resolver problemas. Este é o mal de muitos políticos brasileiros. Os que não fazem isso são os que se destacam. Coisas que não deveriam acontecer. Claro, você vai entrar lá e vai salvar o mundo? Não, mas eu vou trabalhar e vou levar comigo uma equipe qualificada para resolver problemas que, na minha opinião, são simples de resolver, mas que falta atitude, falta aquela questão da energia, a vontade de mudar. As pessoas entram lá, Cláudio, e elas se deslumbram com alto salário, elas se deslumbram com um poder que é... Não é o sistema que corrompe? Também, mas muitos lá não são corrompidos. Tem pessoas que defendem as suas bandeiras, colocam na rede social a realidade do que está acontecendo. Se ele leva um projeto em pauta até a mesa e não é aprovado, ele nomeia as pessoas que votaram contra.
São pessoas que esclarecem, como o senador Cleitinho, por exemplo. É um tipo de político que eu me espelho, porque ele conta a real para a população. Você fala muito em defender a região oeste e a fronteira. Quais hoje as 3 prioridades que precisam de mais atenção no governo federal, que você diria, essas aqui são as minhas bandeiras? A principal delas, de todas elas, é resolver esse problema do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Não está certo. Esses tempos atrás, o meu concunhado precisou de tratamento e teve que ficar naquele corredor ali do Hospital Municipal. Deixo claro que os profissionais não têm culpa alguma. Os médicos que estão trabalhando, os enfermeiros que estão trabalhando lá, não têm culpa alguma do que está acontecendo. É a falta de estrutura, é a falta de visão, a falta de cuidado, a falta de zelo. Cláudio, fala pra mim, tem cabimento a pessoa que representa a cidade, ela tem um plano de saúde e não usar o Hospital Municipal? Por que os vereadores não usam o Hospital Municipal de Foz? Para eles verem a realidade das pessoas. Ah, Flávio, isso é demagogia. Não é. A pessoa só vai entender a realidade se ela viver aquilo. Por exemplo, Secretaria de Obras. Será que ela não anda pela cidade e vê a buraqueira? Tem cabimento a nossa Avenida das Cataratas ter buraco para quem vai, por exemplo, visitar aquela região? São coisas simples que dá para mudar. Mas as pessoas têm que viver isso. A gente só entende um problema vivendo ele. Então, a prioridade principal é resolver essa questão do Hospital Municipal com 2 ideias. Um é o seguro-saúde para paraguaios e argentinos que vêm se tratar em Foz do Iguaçu. Como está sendo feito na Argentina? Sim, como está sendo feito no Paraguai. Ah, mas a pessoa vai ter que pagar? Beleza, vai estar cobrando da pessoa? Eles cobram lá deles. Faz uma estratégia para que o governo do Paraguai, então, banque essa situação para o Brasil, para Foz do Iguaçu. Para que essas pessoas possam se tratar aqui, mas que tenha alguém ajudando a bancar isso, porque nós vamos ser mãe de todo mundo e cuidar de todo mundo, de 3 países e da região também. Aí o nosso povo de Foz padece. Outra coisa é a criação de um núcleo, de um hospital regional, agregando com a UNILA, com o curso de medicina, para que as pessoas estrangeiras sejam atendidas nesse hospital regional. Aí fica o municipal para atender a nossa gente de Foz. Essa é a minha principal bandeira que eu vou levar até lá. Por que isso até agora não deu certo ainda, Flávio? Não O que sei que falta? se é falta de atitude, se é falta de alguém pensando, ou falta de alguém que jamais usou a fila do SUS, que jamais foi num tratamento numa UPA. Talvez os políticos que chegaram lá nunca viveram isso. Ou a equipe que está lá ao lado acompanhando não tem qualificação para pensar em algo para resolver. O que acontece também, Cláudio? Elegeu. Fica picuinha. Ah, eu não gosto daquele prefeito. Ah, eu não concordo com ele, é de outra, é da esquerda, é da direita, não sei o que. Meu, se elegeu, senta todo mundo. Política é diálogo. Vamos resolver o problema da situação. Eu não sou o melhor do mundo, mas eu sou mais preparado do que 90% que chegaram lá da nossa região e não fizeram nada. Ô Flávio, me diz uma coisa, a gente está falando de saúde, a gente falou também de mobilidade na nossa cidade, e a nossa cidade é uma cidade turística. O nosso força motriz aqui do nosso motor é o turismo. Como transformar essas características em mais empregos, mais oportunidades para quem realmente mora aqui? Primeiro de tudo, sabe de quem eu tenho saudade? De alguém que já se foi. Porque aquele menino que se foi, ele pensava futuro. Ele pensava Foz do Iguaçu diferente, que era o Felipe Mansur. Era um rapaz que pensava a nossa cidade projetada para receber pessoas do mundo inteiro. Por que Gramado funciona? O que nós temos menos do que Gramado? Absolutamente nada, nós temos até mais. E olha que eu adoro Gramado, fui lá 2 vezes. Mas lá o turismo é levado como prioridade porque ele sabe que a economia do município depende daquilo. Se a nossa cidade melhorasse a iluminação das suas entradas, se melhorasse a qualidade das suas vias, do corredor turístico da nossa terra, tudo agregaria. Os imóveis nesse trajeto teriam mais investimentos, porque estariam recebendo os mais turistas para comer um pastelzinho, para parar para tomar um suco. A pessoa ia estar faturando mais. Agora, a situação em que nós nos encontramos, com ruas escuras, ruas esburacadas e falta de pensamento maior, de pensamento de uma cidade federal, faz com que a gente fique recebendo migalhas e vivendo com tapa-buracos. O que falta para nós, Flávio? Falta para nós, Cláudio? Eu vou falar para você. O que falta para nós é um prefeito de visão, um prefeito que tem energia para trabalhar e uma equipe qualificada, que viaje, que vá em busca de investimentos,
de pessoas que tenham uma boa conversação com os deputados, com o governador, que pense de uma forma para resolver esse problema. Eu não admito. Eu fui na Fartal tendo que pular uma valeta para atravessar a rodovia. Porque eu moro no Parque Presidente, eu fui a pé. Pular uma valeta no meio da rodovia. Ah, mas isso é um problema de uma rodovia federal. Mas cadê os políticos daqui? Por que não junta todo mundo, independente do partido? Vamos resolver isso agora. Tudo bem, agora saiu um projeto. Depois de muitas pessoas pularem esse mesmo buraco que eu pulei, começaram a fazer vídeos lá e a coisa saiu do papel. Foi por isso? Não foi. Mas demorou mais de 8 anos para que esse problema buscasse uma solução. Agora eu quero ver quando é que vai ficar pronto, né? Para acabar com uma coisa tão feia para nossa cidade. Agora são 11 horas e 47 minutos. A gente está batendo um papo aqui gostoso com o pré-candidato, o Flávio Ferrari. Veio aqui, o popular Faca na Bota, veio contar pra gente, né, que por que saiu da televisão e está contando para nossa audiência aqui que é um pré-candidato a deputado federal. E a gente traz ele aqui para contar um pouco mais sobre ele, o que ele pensa sobre a nossa cidade. E eu queria te perguntar, Flávio, inclusive se a audiência quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade para mandar para o nosso WhatsApp 459 99 55 98 99 e a gente passa, mas por favor, sempre mandando com a sua pergunta, com o seu nome e o seu telefone, por favor. Flávio, me diz uma coisa, a gente já falou aqui de muitas coisas, mas por que você acha que Foz do Iguaçu vota tanto em candidatos de fora e por que a gente tem tantos candidatos aqui em Foz e daí a gente não consegue eleger ninguém e a gente vive nesse sofrimento e a gente sempre fala de Cascavel. Meu Deus, a gente só fala de Cascavel, a gente é o vizinho invejoso, né? Porque a gente fala muito de Cascavel. Ai, Cascavel não sei o que, mas Cascavel. E aí tem gente lá de Cascavel vem aqui buscar votos e leva um monte de voto da gente daqui e depois, nem conhece mais a gente. Olha, eu respeito a democracia. Eu acho que todo mundo que tem o objetivo de ser deputado, todo mundo pode ter essa idealização. Mas o que atrapalha muitas vezes também, Clau, além da falta de bairrismo, de amar Foz do Iguaçu, falar vamos votar em gente daqui, são candidatos que lançam a sua candidatura, pré-candidatura, sem nenhuma musculatura política na região. Às vezes a pessoa não fez nem 2, 3 mil votos para vereador e quer ser deputado. E não tem estrutura nem em Santa Terezinha. Chegou em São Miguel, ninguém sabe quem é. Como é que uma pessoa dessa vai chegar a deputado? Aí tira voto de pessoas que estão aí com uma região toda montada e que têm a capacidade de chegar lá por um motivo pessoal. Ego ou porque o sistema faz com que tenha tantos candidatos? Tem uma outra situação que eu diria. Muitos estão de olho no fundo eleitoral, que cada candidato recebe para ser aí candidato. Agora, mas esse fundo eleitoral, você não tem que provar tudo que você gastou lá com nota fiscal, tudo bonitinho? Tem que provar, mas o que acontece? Muitos deles querem ver esse dinheiro na conta e de alguma forma eles conseguem fazer com que esse dinheiro ele volte para as pessoas. Não adianta a gente fingir que não. Eles sabem fazer isso, né? As pessoas não comentam isso porque elas têm medo. Mas eles têm a estratégia, através de notas fiscais, de receber esse dinheiro de volta. Agora, o pior de tudo é essa questão de dividir o voto. 51% dos votos de Foz foram para candidatos de fora. Sim. Candidatos de União da Vitória. Teve um candidato que pisou aqui uma vez e fez mais de 2 mil votos para a nossa cidade. Na nossa cidade. E nunca mais apareceu. Eu respeito. O processo é democrático. E não foi eleito, né? Foi eleito. Foi? Foi eleito. Foi eleito. E se perguntar o que ele mandou para cá, não chega a 3 milhões em 4 anos. Então um deputado federal tem 50 milhões por ano para destinar para suas cidades bases. Nós vamos ficar recebendo migalhas de 2 ou 3 milhões? Ou vamos ter um deputado daqui que pode destinar metade dessa emenda para nossa cidade? É isso que as pessoas têm que pensar. É o que eu digo sempre, Clau. Acabou a eleição, eu não me elegendo, eu volto para a televisão. Mas as pessoas elegendo um cara lá de Guarapuava, um cara lá de União da Vitória, de Curitiba, elas nunca mais conseguem falar com esse cara. Ou até mesmo de Cascavel, né? Porque o cara não vai vir aqui para nossa cidade, vai puxar a brasa para o seu assado. E vai continuar sendo a vizinha linda
E a gente, a vizinha com inveja da cidade bonita. Exatamente. Ô, Flávio, eu falei lá na abertura do programa que você já tem uma experiência com política, porque você já se lançou outras vezes Sim. como candidato, e você também já trabalhou na sua adolescência na campanha do então deputado federal Moacir Miqueleto. Conta para nós e para nossa audiência o que daquela época e hoje mudou, né? Porque você já foi trabalhando nos bastidores, já foi também candidato. O que mudou hoje na prática de ser político, de fazer aí essa pré-campanha, de depois trabalhar em campanha? O que mudou? Eu era muito jovem, Clau. O meu pai fazia o som de rua para esse deputado federal Miqueleto, que era um homem pujante, um homem... Meu Deus, como ele faz falta. E eu pintava os muros porque eu era letrista. Eu que escrevia. Trabalhava para ele e para um outro deputado chamado Ademir Bier, de Marechal Cândido Rondon. E eu vi esse deputado trabalhando. O que eu sentia naquela época para a diferença que nós vemos hoje? Era missão. Aquele deputado estava trabalhando na época por uma missão, representando o agronegócio, representando uma região que era esquecida. Se não fosse essa família, Cláudio, que é a família Miqueleto lá de Assis, a cidade estaria atrasada há 20 anos. Então eu vi o que a força política de um nome fez com aquela região. Hoje nós temos a Frimeza lá em Assis. O problema lá era a falta de emprego e hoje isso não existe mais. Hoje tem emprego sobrando na cidade e tudo valorizou por lá. Por quê? Pessoas que tinham amor pela região viraram suas representantes e mudaram a história daquela localidade. Então, comparando com hoje, eu vejo muita pessoa em busca de poder, mas com pouco objetivo de missão. E naquela época eu sentia essa paixão dos candidatos eleitos, como esses deputados que eu citei, porque eles faziam com o objetivo de fazer a diferença. Tem pessoas que fazem isso hoje? Tem, mas não como era antigamente. E os dinossauros que continuam lá pelo poder, você acha que está na hora dessa gente se aposentar? Tinha que acabar. Esse negócio de reeleição tinha que acabar urgentemente. Tinha que mudar a votação no Brasil para todo mundo de 5 em 5 anos e 0 reeleição. As pessoas elas iam fazer algo diferente. Tem pessoas ali que estão como deputado federal há 7 mandatos. Meu Deus, 7 vezes 4, 28. 28 anos. Será que já não deu para fazer o que ele queria fazer? Né? O eleitor está cada vez mais desconfiado da política e dos políticos. Como você pretende conquistar a confiança de quem ainda não decidiu ou que ainda está dessa forma dizendo eu não me importo com política porque política não faz nada de diferença na minha vida. A gente ouve muitas pessoas, você é comunicador, eu que estou aqui mediante a Rádio Clube há muitos anos, eu ouço muito isso. Eu entendo as pessoas. Eu entendo. Eu estava no lugar delas ontem. Quando aprovaram, por exemplo, o aumento do salário de vereadores aqui de Foz do Iguaçu para 10 para 17 pau, eu fiquei revoltado na televisão. Para que isso? 4 assessorias? Ah, a cidade é grande, precisa. Tá bom, mas quem tá lá por missão? As pessoas têm a sua revolta e com razão, mas eu tenho que dizer também, se a gente ceder a esse sistema e não acreditar, esses dinossauros que fazem da política uma profissão continuarão se elegendo. Porque o sistema ele é podre. As pessoas elas contratam lideranças em 50, 60 municípios e se elegem sem pisar naquele município. É isso que nós temos que mudar. Olhe no olho do seu candidato, veja o que ele fala, entenda quais são as metas, quais são os projetos, veja se ele tem também a capacidade de desenvolver isso, ou se ele está lendo um texto decorado. E nós teremos uma cidade melhor, uma região melhor, um país melhor. Eu prefiro acreditar que dá para mudar. Ô Flávio, me diz uma coisa, como que a tua família recebeu a notícia de que você deixaria a televisão e ia entrar para a vida política? Muito bem, muito bem. Pô, filho, se você acha que dá para fazer a diferença, vai para cima. E eu também penso assim, Moa, a gente tá aqui de passagem, nós vamos viver o quê? Sei lá, se tiver muita sorte, 80 anos, 90. Você veio nesse mundo para fazer o quê? Para julgar, criticar, tacar pedra ou fazer a diferença? Seja a transformação na política que você quer. Tem uma propaganda eleitoral passando, da União, inclusive, que o slogan final é esse. Seja a mudança que você quer.
E eu quero ser essa mudança. A minha família é uma família simples. A gente não tem vô deputado, não tem prefeito na família, mas nós temos objetivos de ajudar. Se eu não chegar, eu digo que é uma pena, porque eu realmente estou com boas intenções. Se daqui 4 anos você olhar para trás, o que precisará ter realizado para dizer que valeu a pena trocar os estúdios da televisão por uma vida pública? Um hospital municipal em Foz que funcione, menos filas na saúde, menos mortes nas rodovias e PRs da nossa região, para mim já vai ter valido a pena. São 2 bandeiras que eu quero mudar. Muitas pessoas morrem nessa 277 e muitas pessoas morrem nessa PR 495 de Serranópolis a Santa Helena. Se eu conseguir mudar isso em 4 anos, eu já vou ficar muito feliz. Se eu passar naquele hospital e ver as pessoas ao menos em quartos com as paredes brancas de ar-condicionado funcionando, ao invés de estar no corredor jogada que nem bicho, já vai ter valido a pena para mim. 10h57, eu quero te perguntar, antes do nosso ping-pong, bem rapidinho, aqui nós não somos a Marília e a Gabriela, mas a gente faz ping-pong. Deixa eu te perguntar, o que você acha de políticos que se elegem para vereadores e daí lá na metade ou prefeitos, ou até mesmo deputados, e depois na outra campanha, deixam o cargo para concorrer a outro? Ganharei muitos inimigos agora com essa resposta, mas isso, na minha opinião, não se faz. Você foi eleito para representar aquele cargo, finalize ele. Depois você plante uma nova história. Você está recebendo para fazer esse papel e já vai parar no meio do caminho? Ah, mas muitos fazem isso. Mas na minha visão, você foi eleito para representar aquele povo naquele cargo. Finalize, depois tente uma outra história. Agora nós vamos para perguntas rápidas. Só, Cláudio, antes de você fazer a pergunta, o nosso ouvinte está aqui questionando o Flávio. Ontem, Flávio, aqui durante o Bom Dia Clube, a gente até falou da Alemanha, que não abre o comércio aos domingos. Aqui no Brasil tem a discussão da escala 6x1, né, o fim da escala 6x1. E há um projeto também no Congresso Nacional da questão dos domingos. E o ouvinte está perguntando justamente isso. Qual é a sua opinião sobre o fechamento do comércio aos sábados e domingos? E também qual seria o impacto para uma cidade como Foz do Iguaçu e também no geral do Brasil, já que você seria deputado federal. Quem pergunta é o nosso ouvinte, o Douglas Santos. Oi, Douglas. Obrigado pela sua pergunta. Eu sou contra, porque isso vai quebrar o empresário. Na minha opinião, as pessoas, não é que elas não querem trabalhar nos sábados, elas querem ganhar mais. Os pais de família, eles querem ganhar mais. Porém, o empresário que paga imposto a dar com pau nesse país, tendo um dia menos para faturar na sua empresa, vai ter muita empresa quebrada e vai aumentar o desemprego. Por isso que eu sou contra essa situação. Ah, beleza, vamos pensar numa forma de valorização para o trabalhador aos sábados. Mas fechar e deixar a empresa ali naquela situação vai prejudicar o país e a economia de nossas cidades. A minha visão é essa. Perfeito. Fechado. Vamos lá, então? Vamos? Preparado? Um desafio de Foz? Resolver o hospital municipal. Uma qualidade da região oeste? Povo batalhador. Uma palavra que define a sua trajetória? Determinação. O que nunca pode faltar em um político? Verdade. O que você espera que as pessoas lembrem quando ouvirem o nome Flávio Ferrari? Ele trabalhou. Trabalhador. Perfeito. Agora, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para a nossa audiência e quero agradecer a sua presença, Flávio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Moa. O recado que eu deixo para essa cidade é: amigos de Foz que escutam a rádio agora, eu não estou nessa para brincadeira. Eu não preciso do salário de deputado. Eu estou nessa por missão, por objetivo. Deus colocou no meu coração esse propósito e eu vou lutar por eles. Se vocês pensarem, reflitam sobre o candidato que vocês vão escolher para representar essa terra. Avalie o passado dele. Veja o que ele fez. O quão ele é preparado para representar. Veja se existe pessoas à sua volta que vão trabalhar também. E de antemão, eu quero dizer só mais uma coisa para vocês. Acreditem na mudança, porque a política está cansada. Essas pessoas que estão aí se reelegendo anos após ano, eles sabem como funciona o sistema e o sistema é corrompido. As pessoas se elegem pelo dinheiro, compram lideranças e isso eu não farei. Não adianta um vereador vir me pedir R$1, eu não vou dar.
Quem quiser ganhar, quem quiser trabalhar, vai ter que ser por um propósito, que é resolver Foz, resolver Medianeira, resolver Santa Terezinha, resolver Santa Helena, resolver Assis, resolver a região. Você é o deputado que vai se representar a federação, o país inteiro? Sim. Mas eu quero ser esse deputado que representa o Oeste, que até hoje só recebeu migalhas dos outros. Então, ainda sou pré-candidato, mas caso a convenção final oficialize, eu vou passar na rua de vocês pedindo esse apoio. Olho no olho, como a gente sempre fez lá na televisão. Perfeito. Esse foi Flávio Ferrari, faca na bota. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Clube e por compartilhar conosco e os nossos ouvintes esse momento da sua trajetória profissional. Desejamos uma boa caminhada, agradecemos pela entrevista e aos nossos ouvintes lembramos que esse espaço está aberto para todos os pré-candidatos e representantes das diferentes correntes políticas, sempre com o compromisso de levar informação, promover o debate e garantir que a população conheça as propostas e possa formar sim a sua própria opinião. Muito obrigada pela sua audiência e seguimos aqui com o Bom Dia Clube. Flávio, muito obrigada. Muito obrigado a vocês da Clube mais uma vez e que Deus abençoe a todos que estão escutando essa rádio. Valeu! É isso, e assim a gente agradece o carinho da sua audiência, desejamos para você uma quarta-feira iluminada, uma quarta-feira abençoada. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, fiquem com Deus, até amanhã, tchau!